sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo do tarô mitológico e hoje a gente vai falar da carta A Imperatriz, que é a Deméter nos deuses gregos, e se a gente for para Roma seria Ceres. E antes de continuar os nossos estudos, gostaria de falar para vocês que a gente tem o grupo de apoiadores, onde você pode ajudar a gente por R$15 mensais, apoiar os nossos projetos, e assim você tem acesso a um grupo exclusivo desses estudos no Telegram, e também você recebe a apostila de cada aula. O tarô mitológico, a gente pretende fazer os estudos completos, tanto dos arcanos maiores quanto menores. Mais para frente, pretendemos fazer o tarô de Tote e, por fim, o tarô egípcio. Então, se você quer se tornar um apoiador, eu vou deixar o link aqui embaixo. E caso não dê para você nos apoiar financeiramente, você também pode nos apoiar se inscrevendo no canal, curtindo e também comentando. Agora vamos continuar a nossa aula. Então, essa é a carta da Imperatriz no tarô mitológico. O cenário aqui mostra uma mulher grávida de cabelo castanho, ela está em pé e no meio de um campo de cevada. A saia dela é estampada e a barra dessa saia, deixa eu pegar aqui o apontador, a barra aqui dessa saia ela é feita de ramos de folhas de louro. No pescoço ela tem um colar de 12 pedras preciosas e na cabeça uma coroa com castelo e torres. Atrás tem uma água que vai fluindo para um lago. Ela tem algumas simbologias muito parecidas com a Imperatriz do tarô de Waite. Essa questão do colar com 12 contas, também a água fluindo, os ramos. Lá no tarô de Waite não são ramos de louro, mas são romãs, são frutas, né? E nesse caso folhas que representam prosperidade. Mas vamos voltar aqui à simbologia dessa carta do tarô mitológico. Então aqui atrás a gente tem o fluxo de água, que quer dizer o fluxo de sentimentos e o fluxo da fertilidade no mundo. É Deméter que preside os rituais de casamento e também abençoa os frutos dessa união, que abençoa os figos do casamento. Esse castelo e torre que está na coroa dela representa a construção de lugares de segurança e de paz. O colar de 12 contas vem representar os 12 signos do zodíaco. Deméter, ela rege a natureza e também é ela que governa as estações. E a gente já vai entender um pouco, né, por que ela governa essas estações agora na história dela. E Deméter é a mãe da terra, ela rege a natureza e é protetora das criaturas indefesas, principalmente as jovens criaturas indefesas. Ela que amadurece o trigo, ela que reina os ciclos da natureza, quer dizer, as estações, e também ela que rege a vida de tudo que está em crescimento. Ela também vai reger a gestação e o nascimento de uma nova vida e vai abençoar os casamentos como continuidade da própria natureza. Quer dizer, para Deméter, o casamento ele ocorre para que esse casamento dê frutos, isso é, filhos. Ela é uma deusa matriarcal e ela representa o poder da grande mãe, e ela não precisa da validação do Olimpo. A gente tem no Olimpo, entre os deuses gregos, entre os principais deuses são Zeus, Poseidon e Hades. Zeus está lá no Olimpo, Poseidon o que rege os mares e o Hades que rege o submundo. Deméter ela não responde a nenhum deles, ela faz o que ela bem quiser. Geralmente todos os deuses têm que seguir as ordens, principalmente de Zeus. E Deméter, ela bate de frente, ela impõe a sua vontade. É Deméter que ensina os homens a arar e a semear a terra, e é ela que ensina as mulheres a arte de moer o trigo para fazer pão. Agora vamos propriamente para a história dela. Deméter vivia com a sua filha, Perséfone, até que um dia Perséfone não retorna para casa. Deméter ficou anos buscando a filha e descobriu que Hades, o rei do submundo, raptou a sua filha. E Perséfone, lá no submundo, ela comeu uma romã,
E no submundo, quando você come uma romã, você não pode mais deixar o submundo. E quando Deméter descobre isso, que a sua filha não pode mais voltar, ela fica extremamente brava, extremamente nervosa e ela não deixa mais que a terra dê frutos. Ela deixa a terra totalmente árida, totalmente seca e com isso a humanidade ia perecer de fome. Aí Hermes, que é o mensageiro, que é aquele que a gente viu na aula passada, né, que tem a ver com o mago, que é aquele deus da comunicação, é aquele deus que fala bem, né, que leva as mensagens e traz, ele entra num acordo com Hades, onde a Perséfone ia ficar 9 meses com a mãe, com a Deméter, e 3 meses com Hades lá no submundo, já que ela não pode se desfazer totalmente do submundo. Essa parte é interessante para a gente entender o quanto Deméter é matriarcal, no sentido de que assim, dificilmente alguém vai entrar em combate com o deus. Os deuses não fazem esse tipo de acordo. Geralmente são as decisões deles e é isso, eles não abrem mão, principalmente para uma deusa. Então Deméter meio que coloca eles, vamos dizer assim, nos lugares dele, como mãe. Deméter é aquela mãe feroz, é aquela mãe que vai buscar a filha, é aquela mãe que assim, tá bom, então não vou ter minha filha, então vai todo mundo morrer, né? Que ela tem resoluções muito drásticas. Essa solução da Perséfone ficar com ela 9 meses, por mais que seja a maioria do ano, e 3 meses ficar lá com Hades, Deméter não gostou muito não. Então o que acontecia? Durante os 9 meses que a Perséfone ficava com ela, a Deméter ficava feliz e contente e ia tudo bem. Nos 3 meses que Perséfone ia para o submundo, ela deixava de novo a terra sem vida, a terra gelada e deixava as flores murchas. Quer dizer, ela tirava a vida da terra durante 3 meses. Isso a gente fala que é o ciclo do inverno, que é quando Perséfone vai para o submundo. Ficam 3 meses sem que a terra dê nenhum fruto. Mas toda vez que a Perséfone voltava, a terra se reavivava. Então, mais uma vez, a gente vê um Deus muito ambíguo, que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então, Deméter representa todo o poder matriarcal, todo o poder da mãe, mas também representa o lado feroz da mãe, o lado vingativo da mãe, onde ela quer cuidar da sua cria de qualquer forma, ela não quer deixar a filha ir. Isso é bem interessante da gente ver em Deméter também, porque ela se mostra uma mãe muito ciumenta, onde não deixa o filho viver a vida dele. Então, por mais que ela seja essa mãezona que cuide, que alimenta, que nutra até os próprios seres humanos, ela também tira quando ela se entristece. Se eu tô triste, todo mundo vai perecer, né? É uma medida bem drástica. E os deuses gregos são assim. Eles não são totalmente bonzinhos, mas quando eles são ruins, eles são bem ruins mesmo. Eles realmente parece sempre que eles só querem satisfazer a vontade deles. Mas aí vamos às representações de Deméter, da imperatriz. O que ela representa? Ela representa a maternidade, o processo da gestação, do nascimento e da alimentação. Ela vem representar a nossa consciência de valorizar o nosso corpo, de que ele deve ser cuidado. Ela também vem falar pra gente da experiência que a gente passa, seja ela boa, seja ela ruim, que faz parte da natureza, faz parte da vida, passar tanto por experiências boas como experiências ruins. Ela vem nos falar para apreciar os sentidos que a gente tem e também os simples prazeres da vida cotidiana. Ela vem representar a paciência, a delicadeza de esperar o momento para tomar uma ação, para decidir. Ela nos traz também um sentimento interno de segurança e confiar no presente. Ela representa a sabedoria da natureza, que é o que a gente entender que tudo é cíclico e que tudo amadurece no tempo certo, que os frutos em algum momento vão vir, mas a gente tem que esperar, tem que ter
paciência. E o lado obscuro, né, essa representação do lado obscuro materno, que é aquela mãe enlutada que vai se vingar por qualquer coisa que mudou o seu mundo, que modificou o seu mundo. Então se torna uma mãe muito amarga, com muito ressentimento. E aí os significados numa tiragem, que seria uma fase que a pessoa está passando mais terrena da vida, que é uma fase o quê? Dela botar a mão na massa, dela entender que as coisas vão vir quando elas amadurecerem, que tudo é cíclico, que se tem perdas, que se tem ganhos, que tem que se esperar para saber a hora de agir, tem que esperar as coisas amadurecerem muitas vezes. Ela também vem falar de casamento e de nascimento. O casamento pode ser um casamento mesmo, com alguém que você se relaciona afetivamente, ou pode ser uma parceria, uma sociedade. E a questão do nascimento, pode ser o nascimento, sim, de uma criança, mas também pode ser o nascimento de uma ideia, pode ser o nascimento de um negócio, pode ser uma criatividade que vai ser posta em prática, que uma coisa nova que você vai fazer. Ela traz muito essa questão de fertilidade, mas fertilidade de ideias, fertilidade de imaginação também. E a frase dessa carta fica essa: por meio dessa carta penetramos no domínio do corpo e dos instintos como um lugar de paz e de estagnação, lugar em que a vida é dada, mas também é sufocada. E isso falando em relação à própria maternidade, a própria questão dos filhos, onde Deméter quer a sua filha ao seu lado de qualquer forma, sem que ela siga o seu caminho. É claro que mais pra frente a gente vai saber a história de Perséfone, a gente vai saber o que aconteceu. A Perséfone aqui no tarô mitológico, ela representa a sacerdotisa, mas isso vai ficar para uma outra aula. Aula que vem a gente vai falar sobre o arcano Imperador, que é representado por Zeus. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.